federal anunciou no início da semana a prorrogação do auxílio emergencial por mais 3 meses, ou seja, até outubro. Os valores são os mesmos que vêm sendo pagos mensalmente, pessoas que moram sozinhas, R$ 150, mulheres, chefes de família, 375 e demais beneficiários, R$ 250. Vamos falar sobre esse assunto com a Paola Loureiro Carvalho, ela que é diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica, uma das organizações da campanha Auxílio até o Fim da Pandemia. Ela é assistente social, especialista em gestão de políticas públicas na perspectiva de gênero e promoção da igualdade racial. Olá, Paola, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito feliz de estar aqui de novo com vocês, conversando sobre essa importante pauta no Brasil atualmente, né? Compartilho essa felicidade com você, Paola. Bom, esse benefício é necessário, obviamente, para que as pessoas comprem comida, né? Mas o problema é que o Ministério da Cidadania continua aí com as mesmas regras para o acesso a essas parcelas. Você que já apontou aqui no jornal, já existem, né, várias vezes você já veio falando sobre as falhas, né, que acabam bloqueando as pessoas que têm direito a esse auxílio. Vamos repetir aqui, né, Paola, quais são esses entraves nesse processo? Em verdade, é importante que a gente diga que o ano passado, o ano de 2020, era o ano de implementação desse auxílio emergencial e, por óbvio, a gente sabia que naquele momento, com a complexidade da situação, né, e a forma que nós deveríamos garantir que as pessoas rapidamente tivessem esse benefício na mão para garantir o distanciamento, nós até relevávamos, né, uma série de entraves e obstáculos que foram encontrados pelo programa, porque uma implementação desse tamanho certamente gera algumas questões. Agora, nós fomos apontando esses problemas, fomos apontando, inclusive, soluções para esses problemas, e efetivamente o governo não deu ouvidos, né? Quando a gente vê que o governo já está indo para a quarta etapa do auxílio emergencial, quando renova por mais 3 meses, e permanecem as mesmas falhas do ano passado. Imaginem vocês que pessoas que o ano passado tiveram que recorrer à justiça para comprovar os seus documentos, para mostrar que estavam dentro dos critérios do auxílio emergencial, porque a base de dados dava de forma errada, que elas não estavam nos critérios, conseguiram comprovar e neste ano estão negadas pelo mesmo motivo do ano passado. Ou seja, o governo nem garantiu que aquelas pessoas que apresentaram a documentação e que estão nos critérios pudessem validar isso de um ano para o outro. E isso é uma questão absurda. Quando a gente aponta o governo e o governo responde que é uma falha no sistema, quer dizer, é uma falha que tu pode resolver em 2, 3 dias, e nós já estamos em julho, né, para um benefício que começou em abril. Então, essas questões se repetem e algumas questões muito graves, como, por exemplo, a questão das mães solo. A gente via agora, no programa anterior, ali, a questão das lideranças se mobilizando pela questão da alimentação e do acolhimento, né, dessas organizações que têm feito com as pessoas mais vulneráveis. Infelizmente, a gente sabe que uma dos braços mais vulneráveis nessa história toda são as mães chefes de família, que sozinhas precisam dar conta dessa retomada de trabalho, enfim, econômica, e também do cuidado com os filhos, né? No meio de uma pandemia em que nós não estamos vacinados, eu não estou, pelo menos, nem em primeira dose. Então, quer dizer, essas mulheres estão sendo cortadas do benefício neste último mês, sem uma justificativa, ou tendo benefício reduzido de 375 para 150 reais. Então, ontem nós nos organizamos para encaminhar um ofício novamente ao Ministério da Cidadania, cobrando essas questões, levantando 7 grandes problemas que nós ainda identificamos com os beneficiários, porque para garantir mais 3 meses é muito necessário que o governo resolva essas questões, né? Exato, e a população pobre, como você falou, principalmente a mulher chefe de família e também a mulher negra, não é? Quer dizer, além dessa questão toda, os negros é que estão sofrendo mais em relação a essa falta de dinheiro para comer, não é isso, Paola? Exatamente, na verdade são as nossas comunidades mais vulneráveis. Mas se a gente observar, e a gente sabe muito bem que o governo nunca quis um auxílio emergencial do tamanho que ele foi o ano passado, né? Na verdade foi uma grande conquista, tanto do Congresso Nacional quanto das organizações, porque o governo sempre foi contrário a atender 68 milhões de pessoas e também com benefício de R$ 600. Mas o que nos choca, né, é que
essa redução de benefício que acaba afetando, obviamente, o conjunto da população, mas especialmente as mulheres, especialmente a população negra, a gente sabe que acaba afetando a vida das pessoas, porque pensa bem, né? Nós temos uma cesta básica que em todas as capitais está acima de R$ 600. Nós tivemos um reajuste no gás de cozinha que também não se compra a menos de R$ 100. E agora um reajuste de 52% na energia elétrica e tantas outras coisas que a gente sente no bolso. Então, efetivamente, nós vínhamos construindo e nós seguimos a luta, dizendo que R$ 150, que é o que a maior parte dos beneficiários do auxílio recebe, é insuficiente para garantir que as pessoas tenham o básico para aguardar essa pandemia de fato acabar, porque ela não acabou. Nós ainda temos uma grande mortalidade no Brasil e não temos uma imunização de massa, né? Nós recém estamos aí, mais uma vez, recebendo outras vacinas e tentando fazer com que essa imunização aconteça, mas isso não é uma realidade. Nós vivemos num Brasil que tem 15 milhões de desempregados e 5 milhões de desalentados, são quase 20 milhões de pessoas em idade ativa que estão fora do mundo do trabalho. Portanto, a gente não só estava cobrando a ampliação do auxílio emergencial, e a nossa campanha é auxílio até o fim da pandemia, né? Então, por óbvio que a gente luta para que a imunização e o auxílio emergencial caminhem juntos, porque essa foi a grande resposta que os países encontraram, países, inclusive, que já estão de portas abertas, né? Que não é o nosso caso. Mas também a gente quer muito construir o futuro, o pós-pandemia, porque efetivamente o Brasil hoje não tem mostrado que tem recuperado a sua capacidade de abertura de novos postos de trabalho, capacitação da população em relação à própria tecnologia, que hoje vem tomando conta, né? Então, como é que a gente vai acolher e como é que a gente vai atender essa população que está desempregada e que mesmo pós-pandemia vai demorar para se recuperar? Não adianta o governo querer retomar patamares anteriores, porque o nosso novo normal exige novas respostas, né? E, infelizmente, a gente tem um governo com bastante dificuldade de apresentar essas respostas para a sociedade brasileira. Exato. E, Paola, em relação ao custo de vida, né, como você já citou aí vários itens, né, que estão subindo e estão pressionando aí exatamente o bolso, né, das pessoas, da população, a questão dos estoques reguladores, né, dos alimentos básicos, tem contribuído, né, para o aumento nos preços, o fim dos estoques reguladores, né? Exatamente, mas na verdade não é só isso, né? Se a gente pensar que nós tínhamos no Brasil uma política, inclusive voltada à questão da agricultura, da produção de alimentos, e que nós não estamos mais investindo nisso já há bastante tempo, eu sempre digo, e peço desculpas se estou me repetindo aqui das outras entrevistas, mas a pandemia encontrou o Brasil já numa condição ruim, né? Infelizmente, nós não tínhamos uma potência de políticas públicas ou políticas públicas fortalecidas por parte do Estado para poder enfrentar esta pandemia. Isso vale para a área da assistência, para a área da saúde, para a área da educação, que já estavam sendo alijadas por conta da emenda constitucional 95, mas isso também vale para políticas que foram desconstruídas, né? Se a gente pensar, nós tínhamos um grande programa, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, por exemplo, o Fomento à Agricultura Familiar, e a gente sabe que no Brasil quem produz alimento para comer é a agricultura familiar, né? E, portanto, essas pessoas ficaram absolutamente alijadas de políticas públicas nesses últimos anos. E, obviamente, reflete na nossa condição alimentar hoje, né? Tanto do ponto de vista dos agrotóxicos, né? Que também é uma grande sacanagem com a vida da população brasileira, né? Que acha que a gente pode comer qualquer coisa, mas também reflete nessas questões. O governo, inclusive, se esconde, e é bem interessante essa tua pergunta, porque o governo se esconde, tanto aqui no meu estado, né, que é o Rio Grande do Sul, quanto no Brasil, o governo se esconde sobre o crescimento do PIB no primeiro trimestre, mesmo sem auxílio emergencial, né? Só que se a gente vai olhar bem de pertinho esse PIB, esse crescimento que teve no Brasil de 1,2%, a gente percebe que este crescimento não chegou na população, não chegou em mim, não chegou em ti, não chegou na Dona Maria, no seu João. Esse crescimento do PIB é o agronegócio exportador, né? Que não é esse que nos traz alimento para o prato,
que não é esse que traz emprego para o Brasil, que não é esse que faz com que a economia gire. Então, é bem importante que a gente fale sobre isso com a população, até para que as pessoas não se sintam culpadas individualmente. Parece que elas é que não estão conseguindo vencer a pandemia, conseguir o emprego, né? Na lógica que este governo gosta muito de dizer que o mérito é individual. E não é. Nós vivemos numa sociedade absolutamente excludente e que tem priorizado aqueles que têm mais. Exato. Falando em comida com veneno, a gente destaca também que o IDEC está bastante preocupado em relação ao consumo também de alimentos ultraprocessados durante a pandemia, né? Principalmente numa faixa etária de 45, 55 anos, que aumenta o risco de depressão, câncer e morte prematura também. Então, além da comida com veneno, a gente também tem essa preocupação dos alimentos ultraprocessados, que inclusive as pessoas acabam encaminhando produtos industrializados para as pessoas que estão passando fome. Esse aí também é um outro problema, a não ser o MST, né, que está fazendo a distribuição desse produto com qualidade, sem veneno, orgânico. Essa também é uma preocupação, não é, Paola? Não, sem dúvida. A gente sabe que quem tem fome não só tem pressa, como acaba, por óbvio que uma cesta básica, né, que é comprada num grande supermercado, ela mata a fome imediatamente, né? A gente sabe disso. Mas, de fato, isso que tu traz é bem importante, né? A gente tem parcerias com movimentos da terra, como o MST, mas também como o MPA, como tantas outras organizações do campo, que têm solidariamente montado cestas alimentares, de fato, que englobam outras questões, né? Só que isso eu acho que passa, e aí vou fazer uma provocação aqui a quem está nos assistindo, né? É, óbvio que a cesta alimentar é fundamental, a gente sabe que do ponto de vista da logística e da manutenção acaba sendo mais fácil, né? Essa cesta industrializada que compra no supermercado, mas acho que a gente tem no Brasil que vencer, e a pandemia tem nos mostrado isso, o quanto é difícil a gente romper com essa lógica no Brasil, que é uma lógica do preconceito, uma lógica da não garantia de direitos, que, na verdade, para pobre serve qualquer coisa, né? E, em verdade, a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, né? E vencer essas questões. A gente precisa trabalhar, e por isso que eu super incentivo todas as propostas, todas as iniciativas agora na pandemia, que tem matado a fome do povo, porque felizmente a gente tem essas articulações, porque se não tivéssemos, o povo estaria numa situação ainda mais grave, né? Mas a gente precisa entender que é preciso constituir políticas públicas, né? Porque a gente sabe, inclusive, que a perna das organizações também depende, né? Se a gente comparar lá no início da pandemia, nós tínhamos mais pessoas em condições de doar, mais pessoas em condições, porque nós também não sabíamos que essa pandemia se arrastaria por tanto tempo por falta de medidas do governo. Então, todo mundo sentiu, né? Esse impacto inflacionário, ele chega em todo mundo, até em quem doa, né? Então, por que é tão importante a gente consolidar políticas públicas? Porque elas têm que dar sequência, não é uma questão de hoje eu posso, amanhã eu não posso, né? Hoje a gente conseguiu mobilizar 200 cestas, amanhã a gente consegue mobilizar 100, essas outras 100 famílias ficarão sem atendimento. Então, as pessoas não podem escolher se hoje elas vão comer, amanhã elas não vão comer, né? Por isso que a gente precisa consolidar políticas públicas cada vez mais fortes, né? Organizadas, democráticas e participativas, para que de fato chegue na população uma questão mais objetiva e como direito social, né? A gente precisa cada vez mais refletir o quanto o povo brasileiro precisa ser tratado com dignidade e respeito. Exato. Eu recebi aqui do Clemente Ganslúcio, que você deve conhecer, né? Sociólogo, consultor sindical, ele é assessor do Fórum das Centrais Sindicais, ele foi diretor do DIESE também, e ele me passou aqui uma nota, né, das centrais sindicais sobre auxílio emergencial após esse anúncio do governo federal. E as centrais sindicais exigem que o auxílio emergencial seja de R$ 600 mensais até o fim da pandemia e para todas e todos que necessitam. Portanto, essa é uma reivindicação, é uma bandeira que todos nós devemos aí defender, né, Paola? Exatamente. E as manifestações no Brasil, que não, né, deram início, mas tiveram já 2, 3 mobilizações maiores no Brasil,
todas carregaram a bandeira do auxílio de R$ 600. E acredite, né? A gente tem uma grande preocupação. Se a gente comparar com o auxílio emergencial do ano passado, foram quase 30 milhões de pessoas cortadas do benefício. Isso não é possível admitir no momento que a gente vive de fome e de miséria no Brasil. A fome não diminuiu, a pobreza não diminuiu, a pandemia não acabou e o governo não tinha autorização democrática para reduzir um programa tão central como esse, né? Então, se tem recursos para pedir $1 de propina por vacina, é inadmissível que o governo ache que não precise investir em auxílio emergencial e garantia de sobrevivência, subsistência e cidadania para a população. Muito bem, Paola. A gente agradece aqui a sua participação, sempre tão importante aqui para a gente, viu? Forte abraço para você. Até a próxima. Obrigada, viu? Adoro estar com vocês. Eu também. Falamos aqui com a Paola Loureiro Carvalho, ela que é diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica, uma das organizações da campanha Auxílio até o Fim da Pandemia. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.